Para quem foi no Acamp, essa foi a palavra do nosso devocional. E essa palavra ela ficou muito dentro do meu coração. E eu fiquei meditando nela desde então. E eu decidi fazer decidi anotar um pouco dessa palavra. E eu falei assim, o dia que me chamarem para pregar, eu vou falar sobre isso. Então eu já vou começar aqui a preparar. E aí eu acho que no outro dia a Joyce mandou uma mensagem e eu falei, eu acho que Deus quer que eu fale sobre isso. Então tá. Vamos ler então. A partir do versículo 1. Diz assim: Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora. Pois bem, para quem tem o costume de ler a Bíblia, vocês sabem muito bem que Jesus ele era muito didático. Então, ele usava as parábolas para poder explicar o reino dos céus para aquele povo ali que estava acompanhando ele. Uma multidão, na verdade, né? E a parábola nada mais é do que pegar uma história e colocar do lado da outra. Fazer uma comparação. Então, Jesus chegava. O reino dos céus é como? O reino dos céus é igual, ok? E Jesus usava as histórias do cotidiano daquelas pessoas. Jesus ele não inventava uma história. Todo mundo aqui já assistiu Nárnia, eu acho, né? Todo mundo conhece Nárnia. Nárnia é uma alegoria. O que é uma alegoria? É uma coisa que tem um significado escondido. O leão é Jesus. As crianças são os homens que precisam de salvação. Não, Jesus ele era muito direto, ele era muito claro. Ele pegava histórias que as pessoas conviviam, que as pessoas estavam ali no dia a dia delas e trazia. Era exatamente aquilo ali que ele queria falar. E ele decidiu usar o casamento judaico. Para aquelas pessoas, naquele momento, ele decidiu falar, ele fez uma série de parábolas falando sobre a volta de Cristo e ele usou o casamento judaico. Eu tentei dar uma pesquisada para ver como que funcionava o casamento judaico. E assim, judeu adora fazer uma festa. Então o casamento ele era muito importante. O que acontecia? O pai do noivo, da noiva, deixa eu lembrar. O pai do noivo ia lá, pagava uma graninha para o pai da noiva. Eles faziam ali um contrato, né? Aí eles fechavam um casamento e aí eles ficavam o ano inteiro preparando aquele casamento, se preparando, arrumando as coisas para o grande dia. Aí levava um ano e meio. Quando chegava perto da festa de casamento, a festa geralmente durava 1, 2, 3 dias. E o que acontecia? Os familiares, os conhecidos, eles faziam uma passeata. O que eles faziam? Essas pessoas... Eles iam lá na casa da noiva, buscavam a noiva, iam em festa, festejando na rua e levavam a noiva lá para a casa do noivo. Aí, o que essas pessoas faziam também? Elas iam lá, pegavam o noivo, que não estava em casa, e levavam ele até a noiva. E aí todo mundo entrava na festa das núpcias e começavam ali a festa. E aí nós temos essas senhoras, essas virgens, que na verdade eram damas de honra.
elas faziam parte dessa passeata, elas tinham a responsabilidade de iluminar. Porque assim, a gente fica imaginando, o que essas senhoras estavam fazendo na rua uma hora dessas, né? Então, elas eram damas de honra, elas eram responsáveis. E por que elas estavam de lamparina? Quando eu fui ali dar uma pesquisada, um dos historiadores disse que a lâmpada era extremamente importante. Por quê? Se você não tivesse com a lâmpada, você podia até ser expulso, porque significava que você não fazia parte daquela festa. Então, nós temos essas senhoras aqui, essas damas de honra, que estavam acompanhando. Provavelmente, elas levaram a noiva até a casa e agora elas estavam esperando o noivo para a celebração. E aí, o noivo, por algum motivo, ele se atrasou, né? Então, sobre o que a gente leu aqui, eu não vou pegar pontos específicos, não vou falar sobre a lamparina, não vou falar sobre o óleo. O ponto central dessa história, ela é a volta de Cristo. Na verdade, essa história ela tem várias camadas, né? Mas o ponto central é a volta de Cristo, a sua demora e a atitude desse grupo de pessoas mediante a essa demora. E eu quero me atentar a isso essa noite. Então, vamos lá. E eu trouxe algumas reflexões, né, com relação a isso. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é senso de responsabilidade. Aqui no versículo 3, diz assim: as 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Pois bem, essas mulheres, elas tinham apenas uma tarefa. Elas só tinham que manter as lâmpadas acesas. E veja bem, elas falharam miseravelmente. Elas não se prepararam, elas não se deram conta de que o noivo poderia atrasar. Olha só que interessante os adjetivos que as versões das Bíblias que eu li trouxeram. A palavra chama elas de tolas, loucas, insensatas, nécias, ou seja, sem conhecimento, sem juízo, imprudentes, ou seja, perderam a razão, sem entendimento, sem sentido nenhum. Aí você deve pensar assim, poxa, mas elas só esqueceram o óleo? Pois é, mas por conta desse descuido aparentemente banal, aconteceu algo trágico. Elas não entraram no reino de Deus. E assim, eu não sei o que você pensa, mas para mim, não entrar no reino de Deus é algo muito trágico. E tudo isso por falta de entendimento. Então eu quero entrar num ponto aqui. Vamos lá. Todo mundo aqui nasceu com um certo senso de responsabilidade. Pelo menos a nossa mãe, o nosso pai, a pessoa que criou você, deve ter ensinado a você, ainda que de uma maneira um pouco errada, o que é certo e o que é errado. A gente tem, na nossa sociedade, um pouco do que a gente costuma chamar de moralidade. Todo mundo, o ateu, por exemplo, o ateu ele não confia em Deus, ele não acredita em Deus, mas ele sabe o que é certo e o que é errado. As culturas do mundo, as comunidades, o anarquismo, por exemplo, o anarquista ele não acredita em governo nenhum, mas a comunidade de anarquistas tem o seu próprio código de conduta. O Brasil tem o quê? A nossa Constituição. A gente segue? Não segue, mas ela está ali. E o nosso grupo específico que nós estamos falando aqui hoje, e os cristãos? E a cultura do cristão? E qual é o código de conduta do cristão? O que faz a gente ter o senso de responsabilidade? Eu não trouxe aqui nenhuma fórmula mágica. O que nos traz senso de responsabilidade? O que nos traz uma moralidade correta é o quê? A Bíblia. Nada de novo, né? Você que vem na igreja faz tempo, você está cansado de saber que você tem que ler a Bíblia. Pois bem. Como ter um verdadeiro senso de responsabilidade? Como não falhar? Como não se descuidar com algo tão simples? Como fazer com que eu não esqueça o básico, o óleo, para manter a minha lamparina acesa? Ler a Bíblia. Gente, eu esqueci de dar o título da mensagem, mas vai ficar tudo bem, tá bom? Eu queria falar com vocês hoje
Como ter uma vida preparada para receber Jesus? Como ter uma vida preparada para a volta de Cristo? Por isso que eu trouxe essa parábola. E por isso que eu estou falando que é tão trágico não entrar no reino dos céus. Por isso eu quero meditar com vocês um pouquinho hoje, como ter uma vida preparada para esperar Jesus. Então, o que faz o cristão, a nossa comunidade, a nossa cultura, ter o verdadeiro senso de responsabilidade? É ler a Bíblia. Eu quero que você faça uma reflexão de como seria a sua vida, desde o início da sua caminhada, se você tivesse se dedicado melhor à palavra de Deus. Se você tivesse lido ela verdadeiramente, se você tivesse estudado, se você tivesse colocado em prática aquilo que você começou a entender do pastor desde o início da sua caminhada cristã. Imagina quantas coisas poderiam ter sido diferentes na sua vida, quantos relacionamentos ruins você poderia ter evitado, quanto mau testemunho a gente poderia ter evitado, a má conduta, a falta de fé, relacionamentos que terminaram, relacionamentos ruins, amizades ruins. Talvez, se você tivesse lido a Bíblia da maneira correta, se você tivesse entendido, se você tivesse buscado, a sua vida ela teria sido completamente diferente. Mas você deve estar pensando assim, mas lá quando eu orei, eu li a Bíblia. Pois é, mas olha que algo interessante. Por que deu errado? Porque provavelmente você leu a Bíblia com o seu sentimento em primeiro lugar, com a sua vontade em primeiro lugar. Não com o coração voltado a obedecer aquilo que Deus estava falando para você. O Vitor Fontana, ele é um teólogo contemporâneo, ele fala assim: gente que lê a Bíblia fragmentada também tem a vida devocional fragmentada. Veja bem, se você não lê a Bíblia, você não ora. Você vai lá, tem a Bíblia no seu celular, aí você recebe a notificação do aplicativo. Deixa eu ver qual é a palavra de hoje para mim. Aí você lê aqui uma coisa aleatória. Já li a Bíblia hoje, tá bom. Ou você lê quando você está precisando de alguma coisa, ou quando acontece alguma coisa errada, ou quando o negócio aperta, a coisa começa a ficar feia, aí você lembra que você é cristão, aí você lembra da Bíblia, ou quando você deseja muito alguma coisa, aí você consegue, aí você vaza. Gente, se você não lê a Bíblia, dê o seu jeito. Se você quer ser cristão de verdade, dá o seu jeito, tá? Isso é um negócio muito sério. Se você não tem tempo, acorda cedo ou vai dormir tarde. Se você falar para mim, em pleno século XXI, que não tem recurso para ler a Bíblia, me desculpa, mas hoje tem Bíblia para homem, para mulher, para criança, para o pet, não sei, qualquer coisa que queira ler a Bíblia. Tem recurso. Você não lê porque você não quer. Mas eu não entendo o que eu estou lendo. A igreja tem pessoas acessíveis, você pode pedir ajuda. Vamos lá. Eu não vim aqui defender a Bíblia. A palavra testifica da própria palavra. Então, eu trouxe alguns versículos aqui. Eu vou ler eles direto. Depois, se você quiser, eu te passo o capítulo e o versículo. A palavra diz assim da palavra: lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Lá em Provérbios 24:12 diz assim: não fuja da responsabilidade dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos. Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos.
Então não diga, quando aconteceu alguma coisa assim, mas eu não sabia o que estava acontecendo, eu não tinha entendido. Você não sabia? Você não entendeu? Porque você não estava lendo a Bíblia. Porque você não estava cumprindo o seu papel de cristão, o seu senso de responsabilidade. Você não estava lendo a Bíblia. A Bíblia é o nosso verdadeiro código de conduta. Sem ela, nosso senso de responsabilidade é vazio, é incompleto e nossa vida pode ter um final trágico. Então, ainda que ele se demore, ainda que ele se demore e a minha lâmpada estiver apagando, não tem problema, porque eu vou estar com um combustível verdadeiro. E ele vai me encontrar comprometido com a palavra. A palavra vai ser o meu combustível. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Amém. Outra reflexão sobre essa palavra. Que tipo de grupo você quer fazer parte? Mateus 25:2 diz assim: 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. Gente, é uma realidade. Pessoas influenciam pessoas. As pessoas que andamos, elas influenciam diretamente a nossa fé. E aí eu quero trazer mais uma reflexão. Que tipo de pessoa você tem andado? Faz uma análise das pessoas que você tem andado, tanto na igreja quanto fora da igreja. Vamos ler aqui, você não precisa abrir. 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição e nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Outras versões falam: fujam de pessoas assim. E mais para frente, lá no versículo 14, Paulo fala assim para Timóteo: tu, porém, deve permanecer fiel àquilo que foi ensinado. Eu vou fazer um link com outra reflexão aqui. Mas antes eu quero dizer, você escolhe fazer parte de um grupo que influencia positivamente e que é um canal de transformação, ou você faz a escolha de fazer parte de um grupo que é influenciável, que não cresce espiritualmente. Sabe, muitas vezes a gente anda com... Já falei aqui, né? Fazer uma análise do grupo que você anda. Se a gente colocar aqui no telão a conversa do seu grupo de WhatsApp, será que vai ser legal? Essas pessoas que você anda dentro da igreja lá fora, estão sempre em confusão, estão sempre fazendo confusão, sempre fofocando. Tudo bem, todo mundo gosta de uma fofoca, todo mundo aqui compartilha informação que eu sei. Mas uma coisa é ser venenoso. Uma coisa é você falar mal com maldade da pessoa. Outra coisa, tudo bem também compartilhar as coisas da sua vida, os filmes que você assiste, os livros que você lê, os lugares que você vai. Mas nós precisamos falar de Deus também. Nós precisamos ter companheiros de fé. Nós precisamos ter grupos de fé. Você tem que falar sobre Deus com os seus amigos. E como que eu tenho discernimento dessas coisas? Vamos lá para o terceiro ponto. Por isso é importante estar preparado espiritualmente. É isso que nos faz diferentes. E como que a gente se prepara espiritualmente? Nós precisamos seguir fielmente as disciplinas espirituais. Alguém aqui já ouviu falar das disciplinas espirituais? Não precisa responder, nós ouvimos e não julgamos.
O que são as disciplinas espirituais? Maneiras simples e diárias que Deus nos ordenou para que a gente possa experimentar os benefícios do sacrifício de Jesus. Ou seja, ter um relacionamento com Ele. Vamos lá, eu trouxe aqui as disciplinas espirituais. As mais importantes, ler a Bíblia. Já falei aqui, avisei vocês. Ler a Bíblia, estudar e meditar a palavra. Não basta só ler a Bíblia. Nós precisamos meditar na palavra. A gente precisa entender o que essas pessoas aqui estão falando. Faça um teste lá na sua casa. Tire 15 dias e leia Salmos, por exemplo. Leia 15 Salmos. Aí, no primeiro dia, você vai lá no Google e pesquisa assim, o que o salmista quis dizer com isso aqui? Essa palavra aqui eu não entendi. Faz o teste lá na sua casa. Escolha um livro da Bíblia que você acha assim, que você consegue entender. Talvez você é novo na fé. E leia por 15 dias. Daqui a 15 dias a sua vida vai ser totalmente diferente. Eu tenho certeza disso. Imagina se você se dedicar à palavra por um ano. Imagina se você ter uma vida dedicada na palavra. O quanto a sua vida não vai ser diferente. Outra disciplina espiritual, jejuar. Essa aqui é difícil, né? Oração. Nós temos que orar. Nós temos que falar com Deus. Eu lembro que quando eu me converti, quando eu comecei essa caminhada, eu não sabia orar. Eu não tinha ideia do que era orar. Eu não sabia que era só falar com Deus. E aí eu escrevia. Eu tinha um caderno que eu escrevia tudo o que eu sentia, né? Aí um dia a minha mãe entrou no quarto e ela simplesmente queimou. Ela levou lá para um lugar e queimou o meu caderno. E... Ai, gente, não é pra ficar assim com essa cara. Ficou todo mundo tenso. Aí ela queimou o meu caderno. Aí eu falei assim, agora eu não posso mais escrever, né? Porque a Linda fez isso comigo, aí agora eu vou ter que aprender a falar com Deus. Aí eu tive que aprender a falar com Deus na marra. Existem alguns pontos da oração que a gente tem que seguir, né? A gente tem que pedir em nome de Jesus, a gente tem que ser sincero. Mas orar é simplesmente falar com Deus, não existe nada de complicado. Ajudar ao próximo. Se nós recebemos de Deus, a gente tem que fazer essa fé circular, a gente tem que ajudar ao próximo. Confessar os nossos pecados, nos arrepender verdadeiramente. Adorar a Deus verdadeiramente. Comunhão. Todo cristão precisa congregar e andar com outros cristãos. Olha, esse negócio de a igreja sou eu. E andar sozinho é uma armadilha de Satanás. Não existe isso de desigrejado. Não existe isso de a igreja sou eu. Nós temos que andar juntos em comunhão. É um mandamento do Senhor. Culto público, nós temos que cultuar a Deus juntos. Servir, quando nós somos maduros e nós entendemos o que nós estamos fazendo na igreja, nós temos que servir, nós temos que trabalhar no corpo de Cristo. Estar a sós com Deus. Ter um relacionamento com Deus. Você só consegue se relacionar com as pessoas de uma forma saudável se você tiver um relacionamento correto com Deus. E se tem alguma coisa errada, nós precisamos pedir que o Senhor corrija a nossa espiritualidade hoje. Porque... E com urgência, porque Ele está voltando. A qualidade do nosso tempo com Deus determinará a qualidade da nossa vida cristã. Então, assim, eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa separada, que não fala com ninguém, que não fala com ninguém na escola, que não fala com ninguém no trabalho, que só fala com quem é crente. Não, mas tenta procurar pessoas que tenham princípios, ou que pelo menos estão tentando como você. E agora? Com qual expectativa
nós estamos esperando Jesus. Mateus 25:5 diz assim: como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas. Veja, a nossa expectativa está relacionada em quem nós colocamos a fé. Em quem nós estamos colocando a nossa fé? Eu quero fazer um relato pessoal. Eu não estou entrando em nenhuma linha teológica. Eu não vim aqui discutir quem está certo e quem está errado, não é sobre isso. É uma questão pessoal minha. Eu tenho uma convicção no meu coração que eu acredito, de verdade, que a gente não tem como perder a salvação. E essa costuma ser uma discussão bem polêmica. Mas é algo pessoal meu. Eu tenho esse negócio dentro de mim. Porque, sabe, não tem como perder algo que você nunca teve. Eu penso, sinceramente, que o sacrifício de Jesus, ele foi tão sério, tão cruel, que eu acho muito difícil que Jesus, ele trate a nossa vida como um jogo de azar. Ah, não, hoje, esse fulaninho aqui, ele agiu bem, né? Ele foi um bom cristão hoje. Aí amanhã Jesus olha pra gente, não, hoje ele não foi um bom cristão, hoje eu vou tirar a salvação dele. Um jogo de azar, hoje eu estou salvo, hoje eu não estou salva, hoje eu estou salvo, daí semana que vem não estou mais. Aí a gente vem aqui na igreja, aí o culto é bom, aí a gente passa uma semana legal, a gente faz tudo certo, aí passa segunda, terça, aí chega a quarta, eu faço alguma coisa que não era, aí eu desanimo, eu perdi a salvação, não sou mais digno. Desculpa, mas ninguém é digno, tá bom? Lembre-se disso. Então, eu posso falar com autoridade sobre isso. Porque eu já me desviei. Eu já cheguei e falei assim, eu não quero mais igreja, sabe? Estou cansada. Igreja é muito chato, as pessoas são muito difíceis, eu não estou mais afim. Aí eu me desviei. E sabe, quando uma pessoa se desvia, eu já me desviei, já tive e tenho amigos desviados, já conheci muitas pessoas desviadas aí no meio do caminho. E sabe o que acontece? Tem dois caminhos. Primeiro, ou a pessoa, ela desacredita, ela não acredita em Deus. Ela se torna um ateu. Ou ela cria um Jesus só para ela. Ela cria um Jesus que cabe no pecado dela. Confortável, que faz ela ficar confortável. Não, eu saí da igreja, mas aí esse Jesus aqui, Jesus me ama. Aí a gente vai ficando confortável. Um Jesus que cabe aqui no nosso pecadinho, que aceita o nosso pecado. Então, assim, se eu tive a cara de pau de criar um Jesus que serve à minha própria vontade, logo, eu nunca conheci Jesus de verdade. Então, no fundo, a minha fé não estava nele. E se a minha fé não estava nele, eu não era salvo de verdade. Porque a palavra diz que Jesus é o único caminho para a salvação. E que eu tenho que crer que Ele é o Filho de Deus. Mas um dia, eu estava lá perdida. E Deus deixou as 99, deixou as ovelhinhas bonitinhas, gordinhas que estavam lá na igreja. E veio me pegar de novo. E veio um arrependimento profundo, um arrependimento verdadeiro. O arrependimento, ele dói. É uma dor insuportável. A gente sente culpa, a gente sente remorso, mas o arrependimento, ele é verdadeiro, ele é diferente. Ele é uma dor. E Deus começou uma transformação na minha vida. Ele gerou fé no meu coração. E eu comecei a crer que Jesus era o Filho de Deus. E que ele veio como homem, e que ele morreu na cruz, uma morte cruel, feia, para me salvar.
E eu comecei a crer que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar. E olha só que ousado. Eu comecei a acreditar que eu sou digna e que eu vou entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque a minha fé está no Jesus verdadeiro. E quando a nossa fé está no Jesus verdadeiro, eu não tenho salvação para perder. Porque a minha salvação já está garantida nele. E aí, a minha fé, ela começa a frutificar. A minha fé, ela começa a fazer efeito. Eu começo a crescer espiritualmente. Eu começo a ter senso de responsabilidade. Eu começo a prestar atenção nas pessoas que eu estou andando. Eu começo a ter sede e fome da palavra. E eu quero, cada dia mais e mais, ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E lá, já vou encerrar. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. A gente tem Paulo, que está na prisão. Ele está lá em Roma, preso. Ele escreve essas diretrizes para Timóteo. E ele escreve assim: Timóteo, os caras já me largaram aqui. Eu estou para morrer, eu fui abandonado. Ele já está próximo de ser executado. E ele fala assim para Timóteo: olha, Timóteo, seja sóbrio. Segue firme aí. Sofre as suas aflições, evangeliza. Cumpre o teu ministério. Porque a minha vida, ela já foi entregue à morte. A minha vida já foi entregue como sacrifício à morte. E o meu tempo está chegando. Mas eu combati o bom combate. Terminei a corrida. E guardei a fé. Algumas versões falam: fui fiel. Quem é atleta sabe que é muito bom ganhar uma luta. Só quem termina uma corrida sabe a sensação que é chegar na linha de chegada. Gente, é um negócio assim impressionante. E Paulo fala: combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. E agora, o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. Paulo, ele é muito ousado, cara. Porque assim, ele não teve medo da vida que ele viveu. Ele não está dizendo aqui: mas eu tive uma vida assim, uma vida assado, e talvez eu seja salvo. Não. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa esperam a volta do Senhor. Aonde está a sua expectativa? Qual a vida que você está vivendo? A sua vida, ela espera por Jesus? Existem duas coisas que não tem nada que a gente faça, absolutamente nada. Não tem nada que a gente possa fazer que vai mudar. Primeiro, a morte. Você sabia que você vai morrer? E outra, você querendo ou não, você esperando ou não, acreditando ou não, Jesus vai voltar. E o que muda é como nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Cara, isso é muito sério. Eu tenho meditado nessa palavra. E eu venho de um tempo assim de escuridão, que eu não queria mais saber da palavra. E eu tive que resignificar o que é tudo isso aqui. Sabe, eu não sou anti-vida. Você tem que viver, você tem que trabalhar, você tem que conquistar as suas coisas, você tem que casar, tem que fazer faculdade, tem que viajar. Você pode realizar os seus sonhos, mas olha só, tem algo muito maior. E se você quer ser um cristão de verdade, você precisa colocar essa palavra no seu coração e mudar as suas expectativas.
Você pode se colocar de pé?